Então, pessoal, dando prosseguimento, ele é advogado desde 2004, analista de sistemas desde 1991, atualmente é professor universitário de cursos preparatórios. Como advogado, ele atua na área de direito digital, direito internacional e crimes na internet. É membro da Comissão de Direito de TI da OAB-RJ e participa também de palestras, congressos e seminários, além de possuir livros e matérias publicadas. Vou passar a palavra, então, para Alexandre Matos, com o tema As Novas Legislações para a Internet Nacional. Bom dia a todos. Pela terceira vez, a nossa Comissão de Direito da Tecnologia e da Informação da OAB Rio, ela é convidada para palestrar aqui nesse evento. Eu já estive aqui falando de cyberguerra, cyberterrorismo, cyberespionagem. Ano passado a gente falou sobre crimes de internet. E o objetivo hoje, para trazer a vocês, é apresentar duas legislações novas, que estão fresquinhas. E isso, a nível de Brasil, é sensacional, porque a gente ficou durante muitos e muitos anos no limbo, sem legislação. Isso aqui era uma terra de ninguém, a nível de legislação. Então, criou-se a ideia, a cultura de que podia se fazer de tudo. E, felizmente, a gente conseguiu mudar esse pensamento e hoje temos legislações, como a primeira que eu vou apresentar aqui, que é a nova Lei de Proteção de Dados. São legislações novas e que trazem uma segurança não só para o usuário, mas segurança e responsabilidade para os desenvolvedores. E o que a gente começa a falar no início? Eu estou nessa área de informática desde 86, já atuo há algum tempo. Na informática, sempre tive na área de proteção de dados, segurança da informação. E uma coisa que foi um choque para todo mundo dessa área, lá da década de 80, início da década de 80, meados da década de 80, época que o pai e a mãe de vocês talvez estivessem começando a namorar ou se conhecer, é que a informação ela estava protegida e ela era uma informação em meio físico. Se algum criminoso, se algum funcionário quisesse desviar informação, furtar informação, ele tinha que ter algum trabalho, e algum trabalho físico. Porque lá no final da década de 70, início da década de 80, os nossos dados, eu vou apresentar aqui meu Museu da Informática, os nossos dados eram registrados em cartões perfurados. Então, se eu quisesse furtar uma informação, uma linha de um código, de um programa, era um cartão. Então, eu tinha uma caixa de cartões, um programa, um sistema com 300 linhas, 300 cartões. Eu tinha que fisicamente carregar isso do bom e velho CPD. Dali a gente passa para as listagens. Eu tinha que furtar a listagem do código-fonte, porque eu não tinha como transportar, porque aquilo estava dentro do computador. Então, o maluco tinha que pegar isso aqui e botar isso aqui embaixo do sovaco, levar para casa, dobrar bem dobradinho, enfiar em algum lugar que ele pudesse levar e que ninguém fosse verificar, carregava isso fisicamente. E aí começa um grande problema. O problema de que a mídia começa a ficar disponível. E aí, para eu transportar informações, aqueles meus dados que estavam protegidos dentro de um CPD, as informações dos meus clientes, elas começaram a ser armazenadas em dispositivos. Disquete. Não sei se alguém já viu um disquete desse. Esse aqui era um disquete de um sistema operacional da IBM. 128 bytes. Esse era um sistema operacional. Então, se eu quisesse carregar informações, eu tinha que estar com o sistema operacional lá num drive, pegar outro disquete, botar, copiar e levar. Levar. Escondido. Só que eu tinha um outro agravante. Eu tinha que ter um outro troço para ler isso aqui. Eu tinha que carregar isso e ter um equipamento para fazer essa leitura. Bom, a gente evoluiu e a gente passa a ter o disquete FOP, pequenininho. Aqui tem um sistema da Unisys, até hoje guardadinho aqui dentro. Disco flexível, tinha que carregar. Mais modernamente, acho que algum dia você já deve ter visto isso, esse disquete. Não sei se foi da intimidade de algum de vocês, já pegaram um disco flexível, né? Ele é flexível. Então, a informação,
a proteção de dados, a segurança de informações, ela era física. Se eu quisesse furtar uma informação, e aí eu sempre falo isso, sempre comento, existe uma grande diferença entre o furto e o roubo. Na época minha, eu costumo falar, eu brinco, hoje a gente tem aí geração X, geração Y, geração Millennium, eu sou da boa e velha geração J, geração Jurássica, lá da década de 80. Se você quisesse roubar uma informação, você tinha que arrebentar cadeado, você tinha que arrombar a porta, você tinha que pegar um meio físico e carregar. Hoje, o crime, ele acontece através do furto. A diferença de furto e roubo, para quem não é da área jurídica, é muito simples. O furto, eu retiro algo de alguém sem que ela perceba. Então, eu estou passando, estou caminhando, estou falando com vocês, peguei e levei embora. Eu furtei a informação, que é o que acontece hoje. Você invade um sistema sem ser percebido e a sua informação é furtada. O roubo é com emprego de violência. É o famoso perder o Playboy. E eu falo isso há anos, eu nunca vi o roubo de informação, porque eu nunca vi um mouse enforcar ninguém, nunca vi um teclado dar na cara de ninguém e pedir informação. Então, acontece o furto. E aí, a preocupação que a gente tinha naquela época é que a coisa era física. Hoje ela é virtual, hoje a invasão é virtual. E, principalmente, os meus dados têm que sofrer e têm que ter uma proteção. Porque até a implantação desta lei, vejam, 14 de agosto de 2018, nós estávamos no limbo, no Deus dará. Então, quem protegia os dados? A empresa. Mas a gente, principalmente vocês, estamos carecas de ver e de escutar furto de informação, vazamento de dados, informações pessoais sigilosas que são retiradas das empresas. Então, nós tivemos agora, com essa nossa nova legislação, uma ideia de que algo tem que ser feito. Mas, veja, infelizmente, no Brasil, as coisas são demoradas. 8 anos de tramitação dentro do Congresso. Vocês são da área tecnológica. O que é 8 anos de tecnologia hoje? O que eu tenho hoje que daqui a 8 anos ainda está funcionando? Nem celular, de 6 em 6 meses a gente joga fora e tem que ter um novo. Sistema operacional, linguagem. Então, demorou 8 anos para que essa legislação viesse. Existe algo interessante quanto a isso. É que ela se inspirou numa diretiva da União Europeia, que é a 9546, 95 de 1995. Então, desde 95 que a União Europeia já tem uma legislação sobre isso. Agora, para nós é interessante porque a gente acaba criando e promulgando, a gente acaba difundindo e utilizando uma legislação que já viu os erros lá do passado. Então, tem apenas essa vantagem, apesar de ser demorado. E como eu sempre falo, é melhor uma lei, ou qualquer lei, do que nenhuma lei. Porque quando você não tem lei, você não pode punir. A única punição que você pode fazer é a punição que o próprio Código Penal proíbe, que é o uso arbitrário das próprias razões. Não gostou, você parte para cima. Você sai na mão. Então, com uma legislação, a gente já começa a ter algo para se basear, para pensar. Só que o problema da nossa nova legislação é que ela é totalmente baseada, é o que a gente chama de punição administrativa, ela é baseada em advertência e multa. Ninguém vai preso, ninguém vai comer cadeia, vai pagar multa, vai receber uma advertência, cartinha, menininho malvado, você deixou vazar sua informação, ai, 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 ai. Então, para algumas empresas, isso é patético. Agora, como eu falei ali, melhor uma lei do que nenhuma lei. E o que a gente fala, e eu trago isso desde a minha época lá, das décadas de 80, nenhum sistema nasce bom, ele evolui. Assim como nenhuma lei, ela nasce boa, ela vai ter que evoluir. E ela vai evoluir com a colaboração de todos. Não só do pessoal da área legislativa, como do pessoal da área de tecnologia. Porque tem uma visão totalmente diferente. E tem visões muito mais aprimoradas. Bom,
Temos uma questão interessante, que é a chamada vacatio legis. É o tempo da lei entrar em vigor. Então, ela foi promulgada ali 14 de agosto de 2018, e ela só vai entrar em vigor, só vai passar a viger daqui a 18 meses. Esse é o prazo que as empresas e as pessoas terão para conhecer a lei, para evitar aquele bom e velho, eu não sabia, ninguém me avisou, porque, infelizmente, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Só vai retirar o título de eleitor no último dia, só vai pagar a conta no último dia. Então, este prazo de 18 meses é para que as empresas comecem a se adaptar, para que os desenvolvedores comecem a se adaptar. Bom, o que eu preciso saber dessa nova lei de proteção de dados? E eu, não só da área jurídica, mas vocês da área tecnológica. Eu sempre conto alguns casos, ou causos. Trabalhei há muito tempo atrás numa empresa, num CPD de uma empresa, que era ligado a um grande supermercado, que já não existe hoje mais. E o CPD desse supermercado ficava ali no Mercado São Sebastião, na Avenida Brasil. Não sei se já ouviram falar, já conheceram, já passaram por ali. E um caso muito interessante que aconteceu lá na década de 80, é que o diretor do CPD desse supermercado, ele tinha lá o carro dele, saiu para trabalhar, o carro furou o pneu, ele trocou o pneu, começou a andar, furou o segundo pneu, bom, o carro com 2 pneus furados não dá, largou o carro, pegou um táxi e foi para o trabalho. No que ele está chegando ali na Avenida Brasil, na beira do Mercado São Sebastião, o táxi que ele pegou pifou. Aí ele já pensou, que beleza, hoje não é um bom dia para trabalhar. E foi andando, andando, até que viu uma barraca, uma barraquinha, um quitandeiro que vendia frutas, e resolveu comprar um cacho de banana, que ele adorava banana. Comprou a banana, e na hora do quitandeiro embrulhar a banana, o quitandeiro embrulhou com um formulário contínuo. Quando ele chega na sala dele e abre aquele formulário contínuo, para surpresa dele, isso era a década de 80, época da inflação galopante, cada dia você tinha um preço no supermercado. Para a surpresa dele, aquele formulário contínuo era do supermercado que ele trabalhava. E trazia o nome de todos os fornecedores com endereço e preços das mercadorias. Olha a quebra de segurança. Por quê? Porque se pegava aquele relatório, lia e jogava na lixeira. Lia o relatório, jogava na lixeira. E o quitandeiro ia ali do lado, o papel limpinho, acabou de sair, estava até quentinho. Pegava e levava para embrulhar frutas. Então, olha, o descaso que se tinha, e até hoje se tem, com a segurança das informações. Então, por isso, da necessidade de se proteger esses dados, essas informações. O que eu preciso saber? Essa nova lei, ela possui 2 âncoras. São 2 palavrinhas interessantes, 2 conceitos interessantes. O do consentimento e o legítimo interesse. O que é o consentimento? É o bom e velho eu aceito. Então, a partir do momento que o camarada clicar ali, o usuário clicar ali, eu aceito, ele está concordando com os termos. E, infelizmente, a nível de Brasil e hoje a nível de mundo, eu sou de uma geração velha, velha para chuchu, já cheguei lá nos 50 anos, já dobrei o cabo da esperança, cabo das tormentas. Eu sou de uma época que eu lia manual. Eu adoro ler um manual. Fico louco hoje quando eu compro qualquer dispositivo que o manual é internet, não tem papel. Velho adora ficar virando papel. Depois vieram os manuais em CD. Você tinha que botar um CD e ficar lendo na tela. Eu sou de uma época do papel, que você lê um manual. E 2 coisas que eu já vi na minha vida, e que a gente, na área do direito, a gente comenta. Uma grande empresa de software, há um tempo atrás, disponibilizou o seu sistema pela internet, a pessoa comprava, baixava, clicava, eu aceito, só que ninguém lê aquele termo, aquela porcaria daquele termo. Ninguém dá uma olhada basicona. E uma dessas empresas colocava lá, numa das cláusulas, vinha escrito que, se você aceitar a usar este software, você também aceita doar todos os seus bens daqui a 5 anos para a nossa empresa. Fizeram isso como a nível de brincadeira. Só que todo mundo que clicou e baixou aquele programa, que era um programa para trabalhar com CAD e CAM, estava abrindo mão
dos seus bens pessoais. Olha a insanidade. Uma outra empresa coloca no meio dos seus termos que, se você ler esta cláusula, entre em contato conosco, pois nós lhe daremos 50% do preço que você pagou, lhe devolveremos 50% do preço. Dos quase 100 mil programas baixados e instalados, apenas 3 pessoas ligaram para pedir aquele bônus de 50%, quer dizer, devolução de 50% do valor. E um software de mais de 20 mil dólares. Ou seja, o tal do eu aceito, ele hoje, para o usuário, quando ele clica o eu aceito, ninguém lê aquela porcaria, ninguém sabe o que está escrito. E vocês hoje, desenvolvedores, terão que pensar nisso, porque existe agora uma responsabilidade quanto a isso, não basta só clicar. O Código de Defesa do Consumidor exige que um contrato, mesmo o contrato de adesão, que é aquele do banco, vou abrir uma conta bancária, eu não posso questionar nada. Ele tem que ser claro, elucidativo. Ele não pode levar o usuário ao erro. Então, nós temos que pensar isso. Nós, eu aqui como advogado, o magistrado, o juiz e vocês, desenvolvedores. A segunda âncora que eu tenho nessa nova legislação, que ela é importantíssima, é o tal do legítimo interesse. E o que é o legítimo interesse? Ele é subjetivo. E o que é uma coisa subjetiva? Eu posso entender de uma forma, a Roberta pode entender de outra forma, o Wagner, a Maria, o José, cada um vai entender da sua forma. E vai ter que ter o magistrado para determinar o que é o melhor. Existe um ditado chinês que diz, a verdade tem 3 faces, a minha, a sua e a justa. E alguém vai ter que chegar naquela justa. Então, esse legítimo interesse, ele pode ser entendido como a causa justa, e aceita como a verdadeira. Mas muitas vezes o que é verdade para mim pode não ser verdade para você. Vejam agora que a gente está em período eleitoral. O que é verdade para um candidato, para outro não é. Dentro da nossa casa, o que é verdade para mim não é para o meu pai. O que é verdade para o meu filho não é verdade para mim. Então, essa justa causa ela vai ter que ser posta na balança. Olha a necessidade de um judiciário, de um juiz, de um terceiro, um árbitro, se a gente levar para uma arbitragem. Então, vai ter uma razão determinante, a econômica ou a moral. Porque a gente comenta muito, muitas vezes o que está na lei, o que é legal, muitas vezes não é moral. E aí a gente pode usar o caso mais clássico daquela história do auxílio moradia. Está na lei, é legal, mas a gente sabe, na maioria das vezes, que não é moral. Bom, eu sei que falar de lei, de direito, é um saco, então eu tento melhorar um pouco a coisa, fazer alguma brincadeira. O consentimento, o tal do consentimento, ele é um artigo, ele está expresso, está lá no artigo 7º, e ele diz, o tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses, mediante o fornecimento de consentimento. Então, ninguém vai poder pegar a minha informação se eu não autorizar. E é o que a gente mais tem hoje em dia. Eu me cadastro num site, numa rede social, aquela rede social pega aqueles meus dados e usa para outra, disponibiliza para outra. Um caso concreto que eu tenho, que aconteceu comigo, é uma outra historinha, eu vivo de histórias. Alguns anos atrás, eu tinha uma TV, ainda tenho, uma TV por assinatura, na qual essa TV por assinatura exigiu que qualquer solicitação tinha que ser pela dona internet. Não adiantava mais ligar e pedir. Tinha que ser pela dona internet, clica aqui, clica ali, clica colar. E desde lá da época dos anos 80, desde lá da época do Onça, que eu tenho uma coisa em mente. Eu não divulgo as minhas informações completamente. Hoje a gente vive num mundo de exposição. As pessoas vão para as redes sociais e falam o que fazem, aonde estão, o que comeu, o que comprou, o que tem, o que não deixa de ter. Eu, às vezes, eu falo brincando isso, mas eu, às vezes, fico muito triste quando eu vou acessar a rede social, eu fico desesperado, eu me sinto humilhado, porque ninguém ali tem problema. Todo mundo está feliz, todo mundo está alegre, todo mundo viaja, todo mundo tem dinheiro a rodo. Eu devo ser um pobre coitado do miserável. Ligar a rede social, dá 2 segundos já começa a entrar em depressão, porque todo mundo está viajando, está todo mundo passeando. Então, esse consentimento, essa informação que está ali na rede social, ela vai ter que ser
compartilhada só se tiver nos termos e de forma clara. Então, há muitos e muitos anos, e isso vem lá eu tenho esse hábito, quando eu entrei para fazer um pedido de uma solicitação técnica, eu tive que preencher um formulário. E aí vem aquela coisa enfadonha, nome, idade, endereço, e aí vem aquela pesquisa social. Quantos quartos tem na sua casa? Quantos banheiros? Quantas televisões? Quantos rádios? Isso é para saber a sua classe social. Quantos filhos você tem? E aí eu sempre esculacho. Quantos quartos tem na sua residência? Um quarto. Quantas pessoas residem? Residem 6. Residem 6. Eu, a minha esposa e mais 5 filhos. Então, pessoal, olha, isso aí é um pobre coitado. Um quarto com 7 ali dentro, não quero mais, não vou mandar propaganda para ele. Não vou torrar, isso daí não é nem classe C, é classe X, J, classe Y, porque não presta, não é meu foco. Agora começou a botar, eu tenho 4 banheiros, 2 carros, não sei o quê. Renda familiar, minha renda familiar é sempre menos de um salário mínimo, que aí ninguém torra a paciência. Botou renda social melhorzinha, pronto, você começa a receber uma enxurrada de propaganda e encheção de saco. E sempre a gente fala brincando, sempre 011. Sempre 011 pelo telefone. Bom, e a partir daí, fiz o cadastro, solicitei o técnico foi na minha residência, e passadas 2 ou 3 semanas, a concorrente me ligou. É o senhor Alexandre? Eu falei, sim, sou eu. Não, nossa TV por assinatura, que tem... Deixa eu ficar quieto. Que tem uma modelo linda, maravilhosa, que faz propaganda, deixa eu falar. Ela está com uma promoção. O senhor que tem muitos filhos, se assinar nossa... Eu falei, peraí, eu que tenho muitos filhos... o senhor não tem 5 filhos? Eu falei, o que é que eu tenho 5 filhos? Aí caiu a ficha. Peraí, 5 filhos? Eu falei lá para outra. Como é que a concorrente sabe que eu tenho 5 filhos? Não, minha filha, pode falar. Então, não, o senhor que tem vários filhos, 5 filhos, se o senhor assinar a nossa, trocar, o senhor tem um desconto, vai ter canais gratuitos infantis. Não, não estou interessado não, muito obrigado, estou desempregado, estou sem dinheiro, eu desliguei o telefone. Aí você para e pensa, como é que a concorrente pega a informação da outra? E aí foi o quê? Foi venda de informação? Foi o funcionário que trabalhava numa, que foi demitido e levou para outra? Você vai no centro do Rio, você compra CD, pendrive, DVD, PQP, qualquer porcaria com dado cadastral de Deus e o mundo. CPF, endereço. Então, hoje a lei está aqui para fazer essa punição, para tentar acabar com esse oba-oba que a gente tem, essa troca de informações. A nossa comissão de Direito da Tecnologia e Informação, há 2 anos participou de uma CPI da ALERJ, Assembleia Legislativa, CPI, Comissão Parlamentar de Inquéritos, porque uma operadora de telefonia celular, ela estava enviando informações e propagandas, compre isso, assine aquilo, para os seus usuários. Tranquilo, ela tem o cadastro daqueles usuários. Só que, de repente, pessoas de outras operadoras de telefonia começaram a receber também essas propagandas e pedidos e solicitações, assine aqui, clique aqui. E essa CPI da ALERJ foi a fundo e descobriu algo medonho. Nós descobrimos que essa empresa de telefonia celular, ela pegava o seu cadastro e terceirizava o serviço de envio de torpedos. Então, a empresa lá, a terceirizadora, comprava uma chipeira e ficava mandando propaganda. Só que a empresa de terceirização resolveu quarteirizar. Contratou uma outra que pegou os dados daquela primeira e levou para também divulgar. E, pasmem, aquele serviço foi quinteirizado. Será que existe isso? Não sei esse termo. Descobriu-se dentro de uma comunidade aqui no Rio de Janeiro, ali pertinho, passou a linha vermelha, dentro de uma comunidade, um cidadão com uma chipeira mandando informação lá dos dados daquela operadora de telefonia celular. Ou seja, o meu dado, a minha informação, o meu CPF, que com o meu CPF eu faço os capetas, estava dentro de uma comunidade, de uma casa de comunidade, nada contra. Mas qual é a segurança e garantia que eu tenho ao informar os meus dados, ao comprar um telefone celular de uma operadora, uma linha telefônica? Qual é a segurança que eu tenho se aquele dado vai estar ali ou se vai estar em outro lugar daqui a pouco? Então, essa é a ideia da legislação, só com consentimento. Eu tenho que clicar, eu tenho que concordar que ele vai tratar e vai proteger o meu dado.
Eu tenho que ter isso de forma clara. Uma outra coisa que a lei também nos traz é o artigo 8º, e aí vejam, não vou ficar comentando o artigo de lei, porque isso é um saco. Eu trago os que são mais interessantes. O artigo 8º diz, o consentimento previsto nesse troço aí em cima deverá ser fornecido... O que eu botei ali por escrito, em negrito? Por quê? Escrito. Ou seja, ó, vai ter que meter a caneta. Vai ter que voltar o papel. Ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Então acabou e vai ter que acabar, e por isso 18 meses, vai ter que acabar, clique aqui, vai embora. Você, quando baixa ou instala algum programa da dona internet, vira e mexe, começa a aparecer um monte de programa do nada. Por quê? Ah, porque quando você baixou aquele ali, vem um monte a rodo. Aí começa a aparecer propaganda, começa a aparecer outro navegador, aparece outro isso, outro aquilo, porque está vindo tudo a rodo. Então, hoje, isso tem que ser de forma clara. Ah, você vai baixar o meu programa, então você vai baixar e vai levar também de brinde aquele outro. Você concorda? Tem que ser de forma clara. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento, que é justamente isso. Eu clico para baixar um software e acho que estou baixando aquele software, mas na realidade estou baixando 20, 30, 40, 50. Vou estar instalando, você quer entrar para a nossa rede social? Entra para a nossa rede social, mas vai ter que estar de forma clara e explícita. Você quando entrar, os seus amigos dos amigos dos amigos, todas as informações deles eu vou querer saber também. Isso vai ter que estar de forma clara. O parágrafo 5º diz que o consentimento pode ser revogado a qualquer momento. Então, quer dizer, se eu estou de saco cheio, eu estou fora. Mediante manifestação expressa do titular, por procedimento... Leiam essas duas palavrinhas mágicas aí. Leiam para mim, por favor. Gratuito e facilitado. Alguém aqui consegue cancelar uma linha telefônica? Ou uma assinatura por televisão? Você liga, um momento, diz que 1, diz que 2, diz que 3, diz que 4, e não vem. Fale com o nosso operador, diz que 9, você tem que esperar até chegar ao 9, porque tem umas que você disca 9, ele não vai, tem que esperar. Aí discou 9. Qual a sua opção? Não sei o quê, não tem cancelamento, eu quero cancelar essa porcaria. E você não acha. Quando acha, você já ficou ali meia hora, 40 minutos, para tentar cancelar um serviço. Então, hoje, a lei está sendo bem clara. Tem que ser gratuito, porque tem muitos espertinhos que metem uma taxa disso, uma taxa daquilo para cancelar. Ah, o senhor aderiu, o senhor tem que ficar 1 ano com essa linha, com esse telefone, com esse troço. O senhor quer sair hoje, mas vai ter que pagar os outros 11 meses que faltam. Tem que ser de forma gratuita. Bom, também temos o artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Verificação de que a finalidade foi alcançada. Há pouco tempo atrás teve um evento de jogos aqui no Rio de Janeiro, não sei se vocês souberam, se participaram. Todo mundo que queria participar daquele troço lá teve que se cadastrar pela dona internet, fornecer os seus dados. Recebia um cartãozinho para jogar lá nos eventos, nos não sei o quê. O que está escrito aqui? A verificação de que a finalidade foi alcançada. Acabou o evento, o que tem que acontecer com os meus dados? Ser cancelado. Mas não, eu estou recebendo e-mails e e-mails e e-mails. Olha, ano que vem vai ter de novo. Você que jogou isso, aquilo e aquilo outro, você vai ter um desconto. Peraí, como é que o cara sabe que eu joguei isso, aquilo outro? Claro, tinha um cartão magnético, a minha informação que eu passei. Gente, isso é um absurdo. É um absurdo. Tem um show de rock grande aí que de 2 em 2 anos está tendo, graças ao bom Deus, voltou a ter no Brasil o tempo todo. Aquelas informações, quando eu comprei o meu ingresso há 2, 4 anos atrás, continuam lá com eles. Qual é a garantia que eu tenho se aqueles dados eles estão protegidos? Qual é a garantia que eu tenho de um servidor, de um funcionário, ter desviado aquela informação? Eu sou da época que tinha um tal de Hollywood Rock, vocês nem devem lembrar disso, nem nunca ouviram falar nisso. Hollywood Rock, depois teve o tal do Lula Palusa. Graças a Deus, na época do Hollywood Rock, não tinha computador para cadastrar. Mas imagina isso acontecendo até hoje. Essa maçaroca de dados. Então, isso é muito preocupante. Acabou o evento, tem que destruir a informação. Para que vai ficar armazenando? Para que vai ficar com aquele meu dado? Então,
Item 3, a gente tem o fim do período do tratamento e item 3, comunicação do titular. Olha só, o Alexandre, acabou o evento, nós vamos destruir sua informação. Acabou o evento, nós vamos guardar, vamos ficar com ela. Quem sabe a gente, durante o próximo ano, vai ficar te enchendo o saco, te mandando propaganda. Olha, nós vamos ficar com essa sua informação e vamos vender para outras empresas, vamos emprestar para outras empresas. Então, esta nossa lei, ela visa isso. E vocês têm que ter isso em mente. Porque 18 meses é logo amanhã. 1 ano e meio, vocês... Quando eu vi o colega perguntar quem ainda está na faculdade, que alguns levantaram a mão, daqui a 1 ano vocês estão formados. Hoje vocês já trabalham em empresas e tem que ter isso em mente. Tem que pensar nisso. Ih, trepou tudo aqui. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento no âmbito e nos limites técnicos das atividades. Autorizada a conservação para as seguintes finalidades. Bom, estudo por órgão de pesquisa, garantida sempre que possível a anonimização. Então, quer dizer, Alexandre Magalhães de Matos desaparece, mas continua lá. Uma pessoa formada em Direito, formada em Análise de Sistemas, formada em não sei o quê, residente no bairro não sei o que lá. Isso, para fazer estatística, vai poder continuar, mas de forma anônima, para não vincular a pessoa. E item 3, transferência terceiro. Opa, virou oba-oba. Um vai passar para o outro, desde que respeitados os requisitos de tratamento dos dados. Ou seja, uma empresa pode passar para outra? Pode, mas só se for o dado anônimo, sem a vinculação. Porque, gente, Alexandre Magalhães de Matos é uma coisa. Alexandre Magalhães de Matos, renda mensal, 1 salário mínimo, é uma coisa. Alexandre Magalhães de Matos, renda mensal, 50 salários mínimos, é outra coisa totalmente diferente. Então, isso é muito importante. Nós vivemos numa época, vocês principalmente, de que as pessoas não têm mais cuidado com as suas informações. Você, quando entra numa rede social, eu sempre uso a rede social como exemplo, você escancara tudo quanto é informação sua. A vida é privada, a vida é particular. Sair espalhando para Deus e o mundo o que faz, o que deixa de fazer, isso às vezes vira uma arma contra você. Uma opinião sua hoje, política, que é uma opinião pública, será que daqui a 5 anos vai ser a mesma opinião? Será que você vai ter a mesma opinião, o mesmo entendimento? E daqui a 5 anos, quando você for procurar um emprego, que você for procurar aspirar uma ascensão de carreira, será que aquilo ali que está numa rede social vai ser apagado? Dificilmente. Vai ficar o resto da sua vida ali. E aí vem a pergunta, descartou mesmo? Quem é que vai verificar se descartou? Porque a lei ela previa uma autoridade nacional de proteção de dados. Só que o presidente resolveu vetar, porque ia dar muito trabalho, ia ter que fazer concurso público, ter gente. Será que ela seria vinculada a qual ministério? Ah, deixa para o próximo presidente. Então, se o próximo presidente não determinar isso, eu tenho uma lei, mas não tem ninguém que fiscaliza. Olha que legal, olha que coisa interessante, coisas de Brasil. Eu não vou ter uma autoridade fiscalizadora. E aí, se eu tiver um problema, o meu problema, eu tenho que levar para a justiça. E aí, até o magistrado receber o meu problema, até o magistrado ler, entender, dar uma sentença, bota aí pelo menos 1 ano. E a tragédia com as minhas informações, o que aconteceu? 1 ano com ela rodando no espaço, literalmente, no cyberespaço. Bom, direitos do titular, isso também é importante. Lá no artigo 17 está lá, toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais, garantidos os direitos fundamentais de liberdade. Então, o que eu quiser falar e me expressar, ninguém vai poder me tolir. E alguns anos atrás, vocês devem se lembrar que houve um evento chamado Primavera Árabe, não sei se vocês lembram, se já eram nascidos nessa época, lá no início dos anos 2010, 2011, e uma rede social, ela fez algo muito maldoso na época, porque em países como Irã, Síria, Arábia Saudita, por mais que a pessoa escrevesse na rede social que não concordava, isso é um absurdo, essas opiniões contrárias, elas foram cortadas, canceladas, quem compartilhava não compartilhava tanto,
não era tão bem compartilhada. Então, esta rede social só deixou divulgar o que era interessante para ela, o que era interessante para o governo do país onde ela estava aportada. Então, isso é muito importante. Eu tenho que ter a minha liberdade de expressão. Se eu escrever e colocar ali, vai ter que ser publicado. Ninguém vai poder me censurar quanto a isso. E também os direitos de intimidade e de privacidade. Porque o que é meu, o que é privado, o que está dentro do meu sentimento, eu não quero que ninguém saia vendo por aí. Se eu me cadastrei numa emissora de TV a cabo, se eu digo lá que eu tenho 5 filhos, eu quero que fique restrito ali, ninguém mais tem que saber disso. Ninguém deve saber disso. Eu tive casos concretos de clientes, foi até aluno meu esse rapaz, ele é enfermeiro, e ele trabalhou num hospital, e as pessoas que trabalham na área de saúde, a cada 3 meses, elas têm que fazer exames médicos. E quando ele fez esse exame médico, ele descobriu que ele estava soro positivo. O hospital onde ele trabalhava, a primeira coisa que fez foi dar um pontapé nele. Vai embora, demitiu. Botou ele para a rua. A gente entrou na justiça, brigou, e, para nossa surpresa, um tempo depois ele foi procurar emprego, e nos hospitais que ele ia fazer a entrevista, todo mundo lá sabia que ele era soro positivo. Ué, como é que souberam disso? Através de um processo meu na justiça, terceiros, bisbilhoteiros, fofoqueiros, ficaram sabendo daquela informação e levavam. Nós temos empresas hoje, desses escavadores aí, que você bota o seu nome na internet, aparece tudo, teu nome, nome do vizinho. Eu estou com um caso de um condomínio, que a gente advoga para esse condomínio, que um cidadão lá, um morador, resolveu pegar dinheiro emprestado com o agiota, não tem dinheiro para pagar o agiota, e o agiota está ligando para tudo quanto é vizinho dele. Olha só, o teu vizinho está me devendo, eu vou invadir o prédio, vou tocar o terror, manda ele pagar. Gente, isso é inconcebível. Como é que descobriram quem são os vizinhos, os telefones? Olha a insanidade, olha o admirável mundo novo que a gente vive. Como é que alguém teve informação de que o Zé, que mora no apartamento 301, é vizinho da Maria, é vizinho do fulano, do Beltrano? Então está aqui ó, a minha privacidade. A minha intimidade, porque essa pessoa que deve para o agiota já falou que vai pegar o carro dele, está sabendo que ele tem uma casa de praia em não sei aonde, que vai lá destruir, tocar fogo. Então, isso é muito importante, principalmente para nós. Vocês que vão desenvolver sistemas, têm que ter isso em mente. O artigo 18 fala que o titular dos dados pessoais tem o direito a obter do controlador, e aí a gente tem uma figura nova, que é o controlador de dados. Eu sou da época de analista de sistemas, analista de banco de dados. Hoje a gente vai ter este controlador. O controlador é o caboclo que vai estar lá sentado na mesa, atrás da cadeirinha, e ele que vai ter o controle dos dados. Então, se vazar informação, pau no controlador. A concorrente está com a informação, culpa é do controlador. Então, muito cuidado quando vocês forem trabalhar em empresas. Não, você quer ser controlador? O salário é maravilhoso, 20 mil reais por mês, só precisa trabalhar 2 horas por dia. Olha que beleza, que maravilha, é tudo que eu queria na vida. E aí você está com uma responsabilidade hoje ímpar. Uma responsabilidade ímpar, porque esse controlador, esse cidadão, em relação aos dados do titular por eles tratados, a qualquer momento e mediante requisição. Então, se perguntar para você, ô fulano, o que houve com a minha informação? Você tem que saber responder de pronto. Não pode, eu vou perguntar, vou saber. Não, tem que saber de pronto. Então, além de controlador, vai ter que ser fiscalizador, vai ter que ser mago, vai ter que ter bola de cristal. Então, é um cargo ímpar que as empresas deverão ter. Porque a lei já está determinando mais acima. Tem que ter um cidadão, um sujeito chamado controlador, que vai controlar a base de dados. Ele que é o responsável. Deu ruim, pau nele. Cuidado. Então, esse controlador ele tem que saber de pronto se tem o dado ou não do Alexandre, o que tem de dado dele, quem é que acessou o dado do Alexandre para ficar mandando propaganda para ele. Ah, o Alexandre falou que tem 5 filhos, mas agora ele disse que tem 4, que tem 3, está morrendo tudo quanto é filho dele. Tem 2, então vai ter que corrigir esses dados, inexato ou desatualizado. A boa e velha anonimização, tem que deixar anônimo. Então, e aí para o pessoal da informática é simples, faz uma tabela, faz uma criptografia e acabou.
criptografa aquilo ali e bença tchau. E agora, o controlador também vai poder passar as informações das entidades públicas e privadas para compartilhar dados. Então, se amanhã ou depois a Receita Federal bate na porta da sua empresa, ó, esse camarada aqui, o que ele tem de rede social aí? O que ele viaja, o que ele faz, o que ele ostenta? Você, controlador, vai ter que ter acesso a essa informação. O que para vocês da área de informática é apertar um botão, faz um debug ali, está tranquilo. Agora, o nosso grande problema. Deu ruim, vamos punir. Eu tenho a chamada, infelizmente, apenas a sanção administrativa. Como eu falei, ninguém vai para a cadeia. Então, o artigo 52, ele vai me dizer lá, os agentes do tratamento de dados, em razão das infrações cometidas, plá, 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 vai receber, advertência. Então, recebe cartinha. Seu menino malvado, você deixou vazar informação. Ai, 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 ai. Bom, vazou de novo? Provavelmente a empresa vai receber uma multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica, podendo chegar a 50 milhões de reais por infração. Pode ter a multa diária e certamente vai haver a publicização. O que é isso? Ó, a empresa da Maria está deixando vazar dados. E aí, a empresa que não age corretamente com os seus clientes vai se jogar ao vento tudo que ela faz de errado. Será que alguém vai querer confiar os dados daquela empresa? Será que alguém vai querer participar daquela rede social que está sempre sendo invadida e deixando de ser invadida? Então, isto é interessante da lei. Agora, é o problema que eu comentei com vocês. Sem ter uma agência, um órgão fiscalizador, quem é que vai dar essas punições? O juiz, o magistrado, ou o árbitro, se você for para uma arbitragem. E qual é o grande problema disso? Pelo menos 1 ano você tem uma sentença, que pode ter um recurso, que pode ir para outra instância, que pode subir no âmbito de uma entidade pública, um órgão público. Você vai ter a Justiça Federal, você vai poder ir até brigando em Brasília, e aí o estrago que foi feito, o tempo vai passando, e você não tem a correção daquele problema. Então, essa legislação nova, que foi promulgada e que vai entrar em vigor daqui a 18 meses, é importante vocês que trabalham com base de dados, que trabalham com informações, terem conhecimento dela. Porque a lei está trazendo muitas responsabilidades. Aquele oba-oba que a gente tinha até algum tempo atrás, está acabando. O cerco está fechando. Invadiram o meu sistema, um cracker invadiu e furtou tudo. Problema seu, controlador, você que não foi capaz, não foi técnico o suficiente, não teve capacidade de evitar. Mas foi um ataque de DDoS que arrebentou, não teve como evitar. Tira da tomada aquela porcaria. Desliga o fusível, sei lá. Porque você vai ser o responsável pela invasão que aconteceu. Você era o responsável por proteger os dados. Então, gente, isso é muito importante. Louvado seja que nós temos hoje uma lei. Não é a melhor, mas ela com certeza vai evoluir, vai melhorar. Bom, de outra legislação nova que a gente tem, e que no ano passado, quando eu estive aqui falando, comentei sobre um desses tipos penais que já estava quase entrando em vigor, a gente teve alteração no Código Penal. Essa lei 13.718 de setembro, essa está mais próxima, a outra foi de agosto, essa é de setembro, ela modificou o nosso Código Penal. E aí a gente tem agora algumas figuras jurídicas interessantes que nós não tínhamos até então. Demorou 2 anos para tramitar no Congresso, e aí a gente tem uma coisa interessante quando se dá publicidade, como foi o caso da Lei Carolina Dickmann. A Lei Carolina Dickmann, na realidade, foi uma legislação de um deputado chamado Luiz Piauí Lino, que ficou quase 10 anos rodando no Congresso, mas quando deu ruim com a Carolina Dickmann e que começaram a divulgar o problema, botaram a lei para correr. A mesma coisa aqui. Essa legislação tramitou por apenas 2 anos. Isso é um recorde, isso é maravilhoso.
2 anos. E que lei é essa? Que modificação é essa? É a modificação, é a punição de práticas, novas práticas que não estavam previstas em lei. Que as pessoas já estavam se utilizando, e lá no escritório a gente teve alguns casos desses, que existem, mas não tem uma forma de punição. A primeira delas é a importunação sexual, que hoje se fala muito no ônibus, o outro lá que botou as coisas para fora no ônibus, que mostrou para a menina, que se esfregou na moça, que fez e aconteceu. Até então você tinha aquilo ali como um ato libidinoso, um atentado violento ao pudor, que era uma pena branda, bobinha. E aí por isso que o cara saía, voltava, fazia, saía, voltava, fazia. Hoje a gente tem a importunação sexual, praticar contra alguém e sem a sua anuência, ato libidinoso. Pena de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave, um estupro ou algo pior. E aí a gente não tinha essa figura de lei para a nossa área de informática. E hoje a gente já tem aqueles sites de bate-papo, aquela pessoa que vai conversar por uma rede social e, de repente, do nada, abre a janelinha com ele lá peladão, fazendo o que deve e o que não deve. Importunação sexual. Já vai ser punido. Como é que vai punir? Você vai ter que ter prova. Faz print screen da tela, grava o que está acontecendo ali, pega o celular e filma o que o cara está fazendo, e você vai constituir um meio de prova. Por quê? Porque hoje, um caso, e vários, né? Um tópico, que são vários casos que a gente tem hoje em dia, que é a chamada pornovingança, que no ano passado eu comentei aqui sobre ela, que era uma legislação que estava para vir, ela já está aí. E o que é a pornovingança? Artigo 218C, porque a gente tem o 218, então foi criado o A, o B e agora o C. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir. Vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar. Então, hoje, bastou você pegar, eu vi, olha só a fulana peladona, mandou, já está cometendo crime. Recebeu no Zap a foto de alguém pelado, apaga aquele troço na hora. E elimina. Porque se você transmitir, se você compartilhar, se você manter ela, vou deixar na nuvem. Deixa lá na nuvem que ninguém vai ver. Você está praticando o ato criminoso. E aí a lei foi modificada, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática. Nós tivemos um caso lá no escritório, uma moça que ela era oficial das Forças Armadas, ela era tenente, tinha um relacionamento com um sargento da mesma arma e resolveu terminar o relacionamento com ele. Terminou. Um belo dia, alguns meses depois, todo mundo da turma dela começa a receber cenas de sexo que ele filmou os dois praticando. Imagina o estrago na vida dessa moça. Não só ela, como todo mundo do batalhão ficou sabendo o que ela fazia com o sargentão. Até rimou, né? Com um detalhe. Aquilo ali, que estava no celular dele, ou na câmera, ou o que quer que seja, vai ficar guardado por um tempo que ninguém sabe dizer o quanto. Amanhã aquela moça está casada, com filhos, e ela recebe aquilo de novo. Você imagina o estrago na vida dela. Muitas dessas atrizes que na minha época de garoto, né, lá na década de 80, que faziam aqueles filmes, as pornochanchadas brasileiras, até hoje tem filme rodando. Tem até uma que era a rainha de criancinha, que até hoje tem um filme dela, vira e mexe tem briga, voltou o filme dela, tira o filme dela, aparece o filme dela. Isso vai ficar para o resto da vida marcado. Eu costumo falar brincando, você está lá na sua intimidade, o parceiro ou a parceira, deixa eu tirar uma foto sua, deixa eu filmar um pouquinho, bota a roupa e sai fora. Porque é louco, é pancada, vale o que está ali. E essa moça, quando conversou para a gente, ela falou, mas como é que você deixa filmar? Porque ele estava sempre embarcado. Pronto, já entreguei qual era a arma. Ele está sempre embarcado, ele gostava de ver para lembrar. Vai para os tomates, para ficar vendo para lembrar, volta correndo para casa. Ficou 30 dias embarcado, deixa, não entrega não, que vai vir mesmo. Você imagina como é que esse cara vai vir 30 dias dentro de um lugar só com homem, quando chegar em casa, meu filho, sai de perto. Vai levar para filmar, para lembrar. Faça-me um favor. Então, essa pornovingança, hoje, ela é punida, reclusão de 1 a 5 anos, que
a lei básica, mas a pena é aumentada de 1/3 a 2/3 se o crime é praticado por agente, e olha o que tem de diferencial agora, que mantém ou tenha mantido relação íntima de afeto com a vítima. Com o fim de quê? Vingança. Então não precisa ser marido e mulher, pode ser namorado, pode ser aquele amiguinho, aquela amiguinha. Ih, estou encalhado também, vamos esquentar aqui, vamos dar uns 9 fora para lá. Filmou, botou na rede, danou-se. Pelo amor de Deus. Bom, além da pornovingança, nós também temos, com a mudança de lei, duas coisas importantíssimas, que são os aumentos das penas. Porque era muito fácil você pegar uma cena, como o que houve com a menina lá, com o militar expulso lá da corporação, por sorte, ele quando pediu, ele divulgou e pediu baixa, mas até ele conseguir a baixa dele, a gente conseguiu pegar ele, então ele foi punido no âmbito militar, IPM, inquérito policial militar, e depois na vida civil dele também. Então, o aumento da pena é de metade, então, quer dizer, aquela pena que vai de 5 anos pode aumentar mais de 2 anos e meio, se é feita pelo padrasto, madrasta, tio, irmã, cônjuge, quer dizer, marido ou mulher, companheiro, união estável, tutor, curador, e também esses 2 tipos penais novos. O estupro coletivo. Ué, isso é novo? Não, isso existe há muito tempo. Mas, voltando ali atrás, inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática. Então, estuprou, filmou, olha o que eu fiz. Como aconteceu há um tempo atrás em Jacarepaguá, a moça que foi levada lá para a comunidade filmou, até aquela época não tinha esse tipo de punição. O bonitão lá que foi tirar onda, estupro coletivo, vai aumentar a pena de 1/3 a 2/3. E o estupro corretivo, que infelizmente é uma prática hoje que está sendo difundida. E o que é o estupro corretivo? Pai obriga filho de 11 anos a transar com a madrasta por medo do garoto ser gay. Então está com medo do filho ser gay e vai levar ele para transar com uma mulher. Ou pior, e mais boçal ainda, estupro corretivo de lésbicas. Existem clínicas, e está ali a reportagem, na América do Sul, e divulgam. Você quer se corrigir? Traga sua filha, sua esposa, sei lá quem, para a nossa clínica. Hoje, isso aqui no Brasil é crime. É crime. O estupro corretivo é crime. Então, se as pessoas não se adaptam, se as empresas não se adaptam, vai comer cadeia. De 3 a 5 anos, pena aumentada. Então, essas ideias, essas novas tipificações penais, que graças ao bom Deus, o nosso legislador acordou, porque, como eu já falei em vários outros eventos, nós ficamos muitos anos num estado de anomia. Anomia é sem lei. Vai punir como? Pega o Código Penal, mas no Código Penal não diz transmitir pela internet, pela informática, diz levar a foto e botar na banca de jornal. Hoje está tudo tipificado, graças ao bom Deus. Bom, com isso eu encerro o que eu teria para apresentar a vocês. Se alguém tiver dúvida, quiser fazer pergunta, se eu souber responder, tiver capacidade, a gente manda bala. Caso vocês queiram entrar em contato, meu e-mail pessoal está ali, LinkedIn está lá, o LinkedIn, Facebook, tem também YouTube, as palestras que eu ministro, onde eu sempre gravo as palestras e disponibilizo no YouTube. Quem quiser assistir está lá. A única coisa que eu sempre falo, e é engraçado, você bota lá, Alexandre Matos. Aí aparece um dirigente do Palmeiras, chamado Alexandre Matos. E aí é um inferno para você achar uma aula minha, porque esse cara todo dia bota vídeo no YouTube. Então está lá, Alexandre Matos contrata o jogador tal, Alexandre Matos, queria eu ser ele, está contratando. Alexandre Matos fala do que o Edmundo Animal disse, do não sei o quê. Fazer o quê? Então, sintam-se à vontade, se quiserem entrar em contato, trocarem ideias, porque o legal da nossa vida jurídica é a troca de ideias e de conhecimentos. Então, quem quiser fazer pergunta, manda a bala aí, se eu puder. Tem uma dúvida aqui, Alexandre. Vamos lá. O Wander Menezes, eu trabalho na Next Security, tá? Sou ex-aluno da casa. Eu queria fazer uma pergunta com relação a imagens capturadas via sistema de
segurança, esse tipo de coisa. Perfeito. Dentro de propriedade privada e no meio público. Perante a lei, o tratamento é igual? Sim, o tratamento vai ser igual. Eu tenho, por exemplo, vamos ver se eu tenho um sistema de CFTV no meu condomínio. E hoje você tem várias pessoas que podem, do celular, assistir aquele CFTV. Então, se você levar aquela captura de imagem ali, você vai ter que ter uma prova cabal de que foi feito por aquele equipamento, que não houve violação. Então, se você tem uma suspeita de fraude, o que a gente lá costuma falar você está vendo sempre uma fraude, um ilícito, pede para um juiz uma liminar para que ele determine uma obrigação jurídica. E aí ele vai autorizar a instalação de um programa de segurança no seu celular e naquele equipamento, que quando você filma, ele não vai ter a menor dúvida de que aquilo é real e não foi manipulado. A gente sabe que podem, e existem programas de manipulação. Teve um outro dia que eu vi aí que divulgaram, pegaram o Barack Obama, você mexe, troca a boca do cara, faz... O pessoal da perícia vai conseguir descobrir, uma hora pega. Mas, se você precisa disso, você vai ter que... Dica de amigo, no judiciário, pede uma liminar para que haja um software ali dentro para que dê a validade e a segurança jurídica do que aquilo que está sendo gravado é real e não manipulado. Ah, não dá tempo. Você vai pegar, vai levar para o magistrado e vai pedir uma prova pericial, o que vai demorar um pouco mais. Não sei se atingi a resposta. A pergunta, né? Outra, vamos lá. Uma dúvida aqui na frente. Só um instantinho, deixa. Daqui dos brindes, para ter duas perguntas, claro, tendo tempo, a gente vai estender mais perguntas. Claro, mas lógico. Os brindes aqui seriam para as duas primeiras perguntas. Vou passar para você. Meu nome é Luciano, bom dia. Peraí. A pergunta, o brinde é para quem tem pergunta? Então, eu vou falar. Então, a segunda pergunta é minha. Eu quero um brinde também. Vou fazer uma pergunta também. Vai lá. Tivemos esse ano uma grande empresa de rede social envolvida com influência, a partir de dados das pessoas, tiveram influência política, inclusive. Aqui no Brasil, essa lei vai ter alguma... A gente no Brasil, a gente tem sempre a lei que pega e a lei que não pega. É uma desgraça isso aqui no meio jurídico. Veja, essa nossa legislação, ela vem da diretiva da União Europeia. Lá na União Europeia, a autoridade baixa o porrete tem que fazer. Tanto é que uma dessas redes sociais está tendo que se adaptar. Agora, aqui no Brasil vai depender da competência, eu digo, vou falar de uma forma feia, vai depender do caráter e vai depender do legislador, do jurista, do operador exigir. Ah, não vai fazer não? Tira do ar. Como a gente já teve outras vezes aí, mas tira o não sei o que do ar, tira o zap zap do ar, tira o não sei o que do ar. Alguma forma de correção vai ter que ser feita. Alguma forma de punibilidade. Agora, vai depender do caráter e do pulso firme daquele que vai exigir. O problema de não termos a tal da autoridade nacional é que você vai deixar na mão do magistrado. E o magistrado não é um técnico naquele assunto. O magistrado vai precisar de um perito, de um auxiliar. Ele pode até entender alguma coisa de informática, mas ele não vai entender a fundo. Ele vai precisar de um perito, de um técnico, e aí já demanda um pouco mais de tempo. E aí até aquela rede social vir uma sentença para que ele faça, quanto tempo já passou? Quanto dado já vazou? Então, a gente deve, e nós, da área jurídica, certamente trocou de presidente, a primeira coisa é começar a bater na porta, cria essa autoridade aí, tem que ter autoridade, porque a coisa tem que ser célere. O mundo da informática é rápido. Se eu for demorar o tempo da lei, eu estou morto. Boa. Vamos lá, pergunta. Tem mais alguma dúvida? Deixa eu só dar a última. Aqui é o segundo brinde, né? Daqui a pouco a gente vai ter outros sorteios, mas... Vou separar aqui. Deixa eu segurar isso aqui, por favor. Tá? Depois tem outro na frente. Tá? Quem que tem dúvidas aqui? Por essa instante que ele tinha perguntado aqui. Bom dia, Alexandre. Bom dia. Adilson, da Fundação Oswaldo Cruz. Manda. Oswaldo Cruz? Isso. Fiocruz? Isso. A minha dúvida é com relação à difamação recorrente nas redes sociais, tá? Mas que não chega a ser a porno-vingança. Certo. Eu tenho um caso real de uma colega
que teve uma relação afetiva com um sujeito há mais de uma década, e até hoje, toda vez que ela aparece, não só em postagens pessoais dela, mas também se é divulgado alguma imagem dela num canal institucional, participação em qualquer evento, ele entra na rede social e posta uma série de difamações de cunho bastante pessoais, né, questionando paternidade de filho e por aí vai. Ela e a família já entraram várias vezes com processo contra esses indivíduos, e as penalidades, quando ocorrem, são sempre do tipo fornecer cesta básica, ser advertido, nunca é algum tipo de punição que impeça o indivíduo de continuar com esse processo. Ele tem o perfil excluído da rede social, dali a pouco ele cria um outro e continua com esse procedimento. Em termos legais, o que pode ser feito contra isso, né, a ponto de efetivamente parar com esse procedimento por parte do indivíduo? Olha só, a resposta eu levaria quase que um dia inteiro para te passar, porque é muita coisa que ela pode fazer. A primeira e mais básica é o seguinte: na hora que esse sujeito vai pagar uma cesta básica, ele assina um tal de termo circunstanciado. Então, a próxima vez que ele fizer e tiver que pagar uma nova cesta básica, o seu juiz, ele já fez isso no passado, e aí não é mais cesta básica, a pena dele já vai ser aumentada. Um cidadão desse, a gente não pode falar uma palavra de baixo calão no momento, né? Mas um cidadão desse, ele deve ser punido e cada vez com uma pena mais corretiva. Então, na segunda vez que comete o mesmo delito, já não pode ser mais cesta básica. E aí o magistrado tem que ser avisado: olha, já houve um outro procedimento desse e ele já pagou cesta básica. Que aí já começa a virar pena de detenção, já começa a virar pena de prisão, e aí depende do magistrado. Na União Europeia existe uma diretiva, e isso é um caso que eu sempre trazia em palestras, de um professor universitário que ele foi banido da rede, porque ele falava mal da universidade onde ele dava aula. Ele baixava programas de internet de forma ilícita, baixava softwares. Ele foi banido, ficou 1 ano sem poder usar a internet. E como é que se bane aqui no Brasil? Você, para acessar uma rede, você tem que dar alguma documentação, um CPF, por exemplo. Então, as redes sociais, as operadoras de internet, os navegadores, as LAN houses, lá tem um controle. Ele botou o CPF dele, que não é CPF lá na Europa, botou o controle dele, ó, você não pode, você está banido por 1 ano. E existe realmente a banição. Agora, é trazer para a nossa legislação aqui, essa figura do banimento. Vai ficar 1 ano sem usar a rede social. Então, a ideia, mais ou menos, é essa. A nível penal, ele deve ser punido, e cada vez mais. A pornovingança não se adequa nesse caso, mas a difamação, a calúnia, a injúria, que a gente comentou no ano passado aqui, pega bonitinho isso, e você faz um desses 3 atos, você realmente vai pagar uma cesta básica, varrer uma calçada. Desculpa, seu juiz, eu prometo não fazer mais. Foi reincidente, já não é mais juizado, já vai para a vara criminal, e se bobear, já vai passar uns diazinhos em presídio. Agora, depende da pessoa que está assistindo ela, o defensor público ou o advogado, e trazer essa informação. Olha, ele já cumpriu isso, já pagou, já ele é reincidente. Já fez mais de 2 vezes. Está aqui o print screen da tela, está aqui o isso e o aquilo. E aí a punição dele tem que ser mais severa. Beleza? Vamos lá, pessoal, perguntas. Mais uma última pergunta aqui. Só mais uma? Que pena. Pô, eu tenho até às 10 da noite, gente. Não, mas sem brincadeira.